Pai, obrigado por uma noite onde nós vamos mergulhar mais profundo em você, porque é sobre você, é sobre o que você fez. Você é o centro de tudo. Você é o centro dessa reunião, você é o centro da nossa vida. E por isso nós não levamos em conta as pressões que venham até nós, porque nós olhamos para você, nós olhamos para aquele que nos deu a vida, e por isso nós não temos razão de retroceder, porque nós estamos firmados e olhando para você. Oh Pai, obrigado, Senhor, por uma noite onde nós vamos mergulhar mais profundo em você, em conhecer você mais, em mergulhar naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas através de você. Oh Espírito Santo, eu te dou primazia nesse lugar. Oh, você pode render a sua adoração. Existe uma atmosfera aqui, sabe? Não espere por mim. Existe algo que Deus quer fazer em você. Entenda aquilo que Ele está dizendo. Eis o Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus. Nele eu tenho tudo. Nele eu sou suprido. Nele as minhas emoções são arraigadas. Nele eu tenho uma provisão. Nele eu tenho aquilo que eu preciso para a minha vida. Nele, Ele é o centro. Ele é o primeiro. Ele é a primazia. Nenhum relacionamento, nenhuma amizade vai te dar aquilo que Jesus tem. Nenhum maior status, nem a maior faculdade do mundo vai te dar aquilo que Ele já depositou em você. Ele é sacrifício real. Ele deu a vida dele por você. O que você tem feito com isso? Ele é o centro. É por Ele, é por meio dele que foram feitas todas as coisas. Ele sabe até o número de cabelos que você tem na sua cabeça. Você está preocupado, porque meu amigo não falou comigo. Meu amigo me deixou aqui. Ele está sempre aí com você. Meu amigão Espírito Santo. Meu amigão Espírito Santo. Ei, não vivendo mais pelas emoções, não vivendo mais por aquilo que vocês sentem carnais, mas vivendo e queimando por algo eterno. Eterno. Oh Pai, obrigado pela sua consciência de eternidade nessa noite. Oh, obrigado Espírito Santo, porque você se faz presente neste lugar. E mais uma vez, Ele é o centro de tudo. Ele precisa ser o centro da sua amizade. Ele precisa ser o centro dos seus relacionamentos. Ele precisa ser o centro das suas conversas. Ele precisa ser o centro da sua casa. Ele precisa que você libere isso. Porque no momento que você entender que Jesus Cristo é o centro, meu irmão, não vai existir nada que vai te abalar. Porque é por meio dele, é para ele que são feitas todas as coisas. Jesus é o centro. Isso volta a bater de novo. Não coloque expectativas nas pessoas, mas coloque expectativas em Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Pai. Obrigado. Muito obrigado, louvor. Vocês foram tops. Boa noite. Como é que vocês estão? Todo mundo bem? Antes que alguém já olhe para minha cara e pergunte o que foi, aconteceu algo aqui que não foi o que eu quis, mas aconteceu, tá bom? Preste atenção na ministração, em nome de Jesus. Vocês estão bem? Bom, desde já, muito obrigado, pastor Fernando, Ju, pela confiança, e eu entendo que isso é algo muito importante. A gente trata o púlpito com algo muito sagrado e muito
Letal. Vocês estão bem mesmo? Olha, nessa noite eu vou ser um pouco duro com algumas palavras, mas eu preciso que vocês entendam que eu estou amando vocês. 2 semanas atrás, o Espírito Santo me veio com um texto. Eu até comentei algo sobre o Diego, para o Diego. E para o Diego a gente estava conversando sobre, não comentei de você não, a gente estava conversando um pouco sobre a unidade, sobre o poder da unidade. E o Diego virou e disse algo muito importante. Ele virou e disse assim: a unidade, a gente só vai alcançar as pessoas quando nós entendermos a compaixão de Cristo. E o que eu quero falar nessa noite é sobre visão. E eu acho que você vai ver que eu vou tratar sobre um aspecto diferente sobre essa coisa. Porque uma visão, ela é estabelecida por uma pessoa ou por alguém. Mas para que ela se consolidize, ela precisa, para que ela, deixa eu melhorar essa palavra, né? Para que ela se mantenha firme, para que ela aconteça. Para que ela aconteça, ela precisa de mais pessoas. E o que eu quero trazer no contexto da Malta é que a Malta ela não vai chegar sozinha, se você não se posicionar aonde Deus te quer para esse tempo. Você precisa entender que Malta não é somente o pessoal da liderança, não é somente o pessoal que está se aproximando um dos outros. Malta é você se posicionando no lugar aonde Deus quer te colocar, para que você influencie esse tempo, influencie essa nação, para que aquilo que está estabelecido como visão de Deus, e Deus deu ao pastor Fernando e a Ju, se junte a isso. Mas se você não está dentro dessa visão, e se você não está submisso a essa visão, você só vai estar aqui dentro, pairando aos 4 ventos, de lá para cá. E quando eu penso em visão, e é algo que eu acho bem interessante, o único texto que saltou no meu coração foi sobre a Torre de Babel. Vamos para lá. Gênesis 11, a gente vai ler do 1 ao 9. No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram-se um palácio em Síria, ali, e se fixaram. E disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los. Bem, usaremos tijolos em lugar de pedra, piche em vez de argamassa. E depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. E assim o nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Eu quero ficar aqui, depois a gente vai decorrer esse texto. Para quem sabe, né? O Ministério Verbo da Vida, ele preza muito pelo seu falar. Sobre você falar certo, sobre você confessar certo, sobre você falar a palavra. E uma coisa que me chamou muita atenção nesse texto, embora o contexto desse texto fala sobre as divisões de línguas, né? É que o texto ressalta que eles falavam uma só língua. E mais para frente a gente vai ver que Paulo vai dizer: rogo, pois, irmãos, que vocês falem de um modo só. A gente vai ver isso mais para frente. Mas o importante é que nós precisamos estar unidos ao ponto de nós estarmos falando a mesma coisa. Mateus, o que é a mesma coisa? As nossas conversas deveriam ser as mesmas. Sobre o quê? Sobre como é que nós vamos impactar este lugar. Como é que o avivamento vai chegar aqui. Eu sei que Deus dá estratégias para a gente, eu sei que Deus vai fazer isso, mas o nosso coração deve estar gerando essas coisas. Como é que isso vai acontecer? Nós precisamos falar uma só língua. E qual é essa língua? Amor, compaixão. Multiplicar isso.
E às vezes a gente se coloca no lugar de andar em amor para o outro. O outro precisa andar em amor, mas eu não. Mas sabia que o andar em amor começa através de você? Se eu não estiver andando em amor com o meu próximo, como é que eu posso esperar isso dele? Porque sendo que eu não estou fazendo isso. E sabe, Deus não quer que você fique no lugar de passivismo. Ah, você viu que fulano falou aquilo, você viu que Bertano falou aquilo outro, e as coisas estão acontecendo dentro da malta. Porque existem pessoas que ainda estão um pouco distraídas com as coisas e não focando naquilo que realmente importa. Conhecer Jesus e fazer Ele conhecido. Isso vem através de tudo, de uma visão, a qual esses homens, eles estão usando princípios certos, mas a intenção do coração deles era outra. Era para que o nome deles fosse conhecido. Eu não vou ler todo o texto, mas depois diz que Deus se levantou. Em outras versões diz que Deus vem até eles. Sabe por quê? Porque Deus, Ele ama princípios. Deus ama princípios. Deus vai te abençoar por causa dos princípios. E o mais engraçado que eu vejo, e eu conversando com o pastor Bruno, ele disse assim: Mateus, olha que interessante sobre o senso de humor de Deus. Ele fala para ele mesmo: olha, a gente precisa fazer alguma coisa. Deus é Deus, mas Ele entende que sozinho, por mais que Ele queira fazer, e Ele pode fazer, entenda isso, mas mesmo assim, Ele entende que Ele precisa da Trindade, Ele precisa de pessoas, Ele precisa daquilo que os três carregam. E porque muitas vezes a gente negligencia a unção que tem na vida do nosso irmão. Porque se você entender que você está debaixo de uma visão que pastor Fernando e Ju já está estabelecendo na gente, cara, isso vai ficar muito mais fácil para você correr daqui para frente. Porque pastor Fernando e Ju, eles não vão conseguir alcançar a Marinha sozinho. Pastor Fernando e Ju não vai conseguir alcançar a Europa sozinho. E por isso que Deus está nos esticando, nos amadurecendo para esse tempo. Opa, sumiu o som aqui. E o mais importante que você precisa saber é que Deus te fez do jeitinho que você é, mas não é para você ficar desse jeito, porque você nasceu de novo. Mas existem características em você que vai ser principalmente específicas para alcançar pessoas. Talvez a sua forma de falar, talvez a sua forma de agir, talvez o seu andar vai fazer com que pessoas venham para Cristo. E você precisa entender que quando você está inserido em uma visão, você precisa entender que Deus tem uma visão para você e Deus tem uma visão para esse tempo. E você precisa fazer com que a visão de Deus que está sobre você se cumpra na sua vida, porque precisa derramar para as outras pessoas. Então você precisa ter a maturidade de entender. E aqui eles vão dizer: fazemos tijolos, vamos queimar. Em vez de água massa, vamos usar piche. Vocês acham que eles fizeram isso sozinhos? Ou, na minha cabeça, que eu penso muito, eu fiquei pensando sobre esse texto e eu pensei assim: olha, você vai rachar a lenha. Olha, você vai ficar com a obrigação de sempre deixar a fornalha quente. Você vai fazer a massa. Você vai emblocar os tijolos. Mas era o mesmo falar, era a mesma unidade. Não vai dizer que o pastor Fernando que fez o tijolo. Não vai dizer que foi a Gi, o Fernando ali, o Diego e as outras pessoas que fizeram o tijolo, mas foi só um povo. Então você precisa entender que o que você faz na malta não é somente para que você cresça, é para o benefício de todos. Isso é o corpo de Cristo.
É você entender que aquilo que você está fazendo vai alcançar outras pessoas. E por isso que às vezes as pessoas é tão dura, puxa você para cá, porque elas veem potencial em você. De você avançar, de você cumprir aquilo que Deus tem para a sua vida. Número 5. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre, e os homens estavam construindo. E disse o Senhor: eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em brevemente, nada poderá impedir o que eles planejarem a fazer. Mano, olha que incrível isso. Eles estavam com um princípio errado. Não, eles estavam com os princípios certos, só que com a motivação errada. E Deus disse assim: olha, a gente precisa fazer alguma coisa. Senão, meu amigo, a gente não vai conseguir fazer mais nada. Porque eles eram um só povo. Um só povo. E por isso a importância da unidade. E por isso que a importância de você se sentir um na Malta. Não é somente eu vim para Malta. Aí você diz assim: não, Mateus, mas pessoas me excluem. Não, Mateus, mas eu chego na roda. Cara, muda isso. Você mude isso. Chega de ficar num lugar de vitimismo. Não, é porque ninguém me quer lá. Será que é isso mesmo? Ou será que é você que está se afastando? Sabe, existe uma coisa que me pega muito. Pessoas que chegam para a gente e falam assim: ah, eu não fui no culto porque eu não estava bem. E você vai ficar bem em casa, né? Sendo que está uma unção disponível aqui, uma unção coletiva linda, de um suportar o outro. E por isso que é a importância de você entender a visão. Porque se você entendeu aquilo que Jesus tem para fazer, você não vai ficar em casa, meu querido. Você pode estar quebrado, você pode estar com a perna quebrada, você vai chegar aqui: meu Deus, eu estou aqui, ó. Porque você entendeu a quem você está servindo, a quem você veio servir. Você não vem servir aos homens. Intriguinhas ali, aqui, ali, vamos crescer. Chega desse tempo. Aquilo que Deus tem, Ele tem pressa para fazer. E eu lembro do versículo que Paulo vai dizer lá aos Coríntios: nem rogos. Eu não posso vos dar alimento sólido, porque ainda vocês são meninos. Meninos. Porque é menino. Menino. Aí quer o mais de Deus, mas não endireita o corpo. E você precisa entender que você está estabelecido em uma visão. E quando você está dentro de uma visão, a provisão vai chegar. Pessoas vão se levantar para pagar, pessoas vão fazer o que aconteça, porque você entendeu a visão. Sabe por que as pessoas pagam matrículas nas escolas, pagam mensalidades nas escolas? Porque elas entenderam o poder que essa palavra tem. Entendeu a visão do ministério, que é levantar pessoas. Ah, Mateus, mas não me levantam. Ou será que é você mesmo que está se colocando nesse lugar de não ser levantado? Eu disse que ia ser um pouco duro com as palavras. Chega de passividade em nosso meio, gente. Ah, fulano não falou comigo. Vai lá e fale com fulano, pega na mão do fulano: ô fulano, ó, tamo junto aqui, viu, meu parceiro? Acabe com isso. Porque Deus tem pressa para fazer aquilo que Ele precisa. E por que eu estou te dizendo isso? Porque você precisa ficar maduro, porque Ele quer fazer através de você. E a minha oração todos os dias é que ninguém vai ficar para trás. Por isso que é a importância de você entender: eu estou dentro de uma visão. E a unção está escorrendo sobre o pastor Fernando e a Ju. E eu achei isso incrível que o Alexandre disse: mas se eu não estiver posicionado, a unção não vai cair sobre mim. Chega, gente,
Chega de chegar nos cultos e no lugar de receber. Ah, Pai, eu estou quebrado, Senhor. Meu Deus do céu, eu queria tanto uma palavra. Chega, gente, vamos começar a construir coisas sólidas em Deus. De vir para os cultos e entender, Pai, o que o Senhor quer fazer nessa noite? Espírito Santo, o que o Senhor quer se mover? Porque eu sei que você quer se mover. Espírito Santo, o Senhor quer que eu dê um abraço em alguém, sempre atento e aposto para fazer aquilo que o Espírito quer. Porque você entendeu que você está inserido em uma visão. Eu quero falar um pouco sobre a importância das palavras. Provérbios vai dizer que existem palavras. A boca tem o poder de abençoar e amaldiçoar. Outra passagem em Provérbios vai dizer que você vai comer do fruto da sua boca. E quando você estabelece e guarda essa visão, você precisa entender que você vai precisar falar diferente. Você vai precisar se posicionar diferente diante das circunstâncias. Porque o que o diabo mais quer é atingir os jovens. Porque a força da igreja está em vocês. Eu lembro de uma certa vez que a Emily ela me disse uma frase que até hoje eu guardo isso. Ela disse assim, Mateus, você só pode tocar numa ferida, você só vai entender quando uma cicatriz for curada, quando você tocar e não doer mais. E sabe, chegou o tempo de você se expor para a cura. Mas não somente para a cura através das imposições de mãos, mas através das pessoas. Pessoas que você vai carregar daqui para o seu ministério. Você está sentado, você não sabe de quem do lado você está sentado. Talvez pode ser um Brad Fruc da vida, Kenneth Hagin, Simon Potter. Porque a gente não pode ver com esses olhos aqui. A gente tem que ver na ótica de Deus. Porque do mesmo jeito que você é filho e você reclama para Deus, o irmão do seu lado também é. E você precisa parar com esse termo de competição. Olha, do jeito que aquele irmão foi, meu Deus do céu. E lembrar da ministração da Márcia, a sua régua é Cristo. Será que as minhas atitudes estão parecidas com Ele? No momento que eu entender isso e parar de olhar para os outros, cara, dizer, Pai, eu estou mais parecido com você. Meu irmão, eu vi um exemplo de um cara, foi até no Instagram, ele chegou para o pastor reclamando de algo da igreja, dizendo que o irmão fofocava, fazia aquilo. E ele foi lá, o pastor deu um copo de água para ele e falou assim, você vai rodar durante o culto todo. E você vai prezar para que essa água não caia. E o irmão rodou. E no final do culto ele, pastor, olha, cara, não caiu nenhuma gota d'água. Aí o pastor virou e falou assim, você viu a irmã que estava mexendo no celular? Você viu a irmã que estava falando no meio do culto? Ele disse, não. Ele disse, sabe por quê? Porque você estava focado em alguma coisa. Quando você entender e focar em Cristo, você entender que você precisa parecer com Ele, entender que você está debaixo de uma visão, ei, cara, você não vai olhar nem para a direita nem para a esquerda, você vai olhar para o alvo e vai seguir. Você não vai viver mais pelos seus sentimentos. Um dia eu estou bem, outro dia eu estou mal, um dia eu estou bem, outro dia eu estou mal. Que isso? Que vida cristã é essa de oscilação? Sendo que Deus disse que eu sou o bom pastor. Eu sou aquele que te supre. Eu sou. Aí você está, eu estou bem, eu estou mal. Eu estou bem, eu estou mal. E Deus está dizendo, eu sou aquilo que você precisa. Eu sou bem presente na hora da angústia. Porque você entendeu que você está inserido em algo, em uma visão, em alguma coisa. Cara, não se distraia nesse tempo. Eu creio em jovens tão arraigados naquilo que Deus colocou na vida deles, com a grande certeza que vai correr, meu amigo, que vai correr. Porque não é sobre nós, é sobre aquilo que nós carregamos. É sobre o que a gente cantou hoje, não é sobre a minha força, não é sobre a minha dicção, não é sobre aquilo que eu posso fazer, é sobre aquilo que Ele fez. E pelo fato que eu entendi isso,
eu começo a andar no sobrenatural de Deus. Eu começo a andar sobre aquilo que Deus designou para a minha vida. Ei, gente, chega, parem. Vamos parar com isso. Vamos focar naquilo que realmente importa. A Malta, não sei se vocês estão percebendo, mas a Malta está passando por uma transformação. E a gente estabeleceu os princípios do nosso ministério Verbo da Vida. Sabe, a gente não vai ter mais, como eu posso dizer, atitude de meninos. Porque nós não somos mais adolescentes, nós somos jovens. Nós precisamos se posicionar diante disso. Mas a grande questão é que realmente vai ter algumas divergências. Mas se você estiver fundamentado na palavra, entender que você está inserido em uma visão. E eu quero falar também sobre isso, sobre você vestir a camisa da Malta. Sabe, eu gosto muito de futebol, o Cabeça também, e aí eu gosto muito de jogar bola. Esqueça, eu tenho uma macei, viu? Esqueça, parceiro. E o mais importante do futebol é que se um fazer gol, todo mundo celebra, não é? E se a gente levar gol, todo mundo vai ficar triste. Mas sabia que dentro do futebol existem coisas diferentes. Zagueiro, lateral, volante, meio campo, para que tudo funcione bem? Talvez você esteja em uma posição na Malta que você diz assim, eu sou só um zagueiro. Mas sabia que um zagueiro já salvou um título do Brasil? Mas eu só sou um lateral. Mas sabia que você é importante para que a bola chegue na área? Eu só sou o meio de campo. Você sabia que você que liga com o ataque? Sabe, você precisa entender e ter o senso de pertencimento. Eu sou Malta. Eu vou vestir essa camisa. Eu vou fazer para que dê certo. Olha, rapaz, Mateus, tu não sabe. Eu não sei não, viu, minha irmã? Não sei mesmo. Sabe, porque começa assim, rapaz, tu não sabe. Tu viu o que fulano fez? Digo, eu não vi não, porque eu estava preocupado em fazer aquilo que Deus quis que eu fizesse. Pare de olhar para o lado, pare de parar de se comparar com as pessoas. Você tem que se comparar com Cristo. Eu estou mais parecido com Ele. Sabe, eu percebo claramente no meu espírito. Essa é uma noite de nós crescermos na maturidade de Cristo. Olha que engraçado. Jesus ele sabia como é que ele ia terminar. E mesmo assim ele quis o processo. E muitas vezes Deus diz para a gente, olha, você vai fazer isso, você vai alcançar isso, você vai fazer isso. E a gente não quer passar pelo processo. Porque dói, porque tem que renunciar coisas. Renunciar talvez faculdades, renunciar talvez trabalhos extraordinários, renunciar tempo com a família. Mas sabia que existiam pessoas que morreu para que hoje você tivesse essa liberdade? E como é que você está lidando com isso? Quando você entende que uma visão foi estabelecida e que alguém sofreu. No nosso caso foi o apóstolo Bud e Mama Jenny, que fundou esse ministério. Mas o que eu estou dizendo hoje é em termos da Malta. Pastor Fernando e Ju está na frente. Vocês sabem um tanto que eles se desgastam para estarem aqui? O quanto de dinheiro eles investem em vocês? E a gente precisa parar de dizer assim, a Malta é só um departamentozinho de igreja. Não é mais. A gente é uma igreja dentro de uma igreja. E a gente precisa de vocês para servir, de se posicionar no lugar certo. A Malta, como o Lucas orou hoje, e para mim fez muito sentido, a Malta não é um clubinho de sábado. A gente está focado em mudar as eternidades das pessoas. A gente está focado em fazer aquilo que Deus quer. Porque nós estamos estabelecidos em algo.
1 Coríntios 1:10 vai dizer: irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus, eita Jesus Cristo, do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, e assim que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Aquele povo, ele era tão unido em um só pensamento. Qual é o pensamento para Malta para 2025? Você já sabe? Nem eu sei, né, mãe? Mas existe um lema na nossa igreja. A visão da igreja: amar, cuidar e multiplicar. Você está fazendo isso? Você, não é o outro. Você está amando? Você está cuidando? Você está multiplicando isso? Aí a gente quer sentar, né? Porque a gente é ser humano. Eu quero é receber amor. Você está pronto para amar as pessoas? Eu até brinquei com a Rafaela, porque eu sou líder do som. Esqueça, né, Akira? E eu virei e falei para ela assim, eu falei: graças a Deus, Deus me dá as pessoas mais boas para eu trabalhar. E sabe o que a Rafaela virou para mim e disse assim: sabe por que Deus te deu isso? Porque você foi uma pessoa muito difícil para alguém. E sabe que você precisa entender, que você precisa deixar as coisas leves para as pessoas? Como é que você tem tratado os seus líderes? Você tem sido um peso ou você tem sido refrigério? Como é que está a sua santidade com Deus? Você está flertando com o pecado? Você se posicionou em um lugar? Cara, não importa o que você fez ontem, se você decidir hoje, acabou. Por isso a importância, um só pensar. Isso ecoa no meu coração, conhecer Cristo e fazer Ele conhecido. Sabe, tudo o que você faz, se você estiver fazendo certo, vai impactar pessoas. Eu posso compartilhar aquilo da tua amiga, do abraço? A amiga da Emily, né, portuguesa, e da Júlia e tudo isso. A Emily compartilhou isso com a gente. Ela disse que se encantou com a forma que nós, homens, nos cumprimentávamos. Porque ela disse assim, é tão real a amizade, a lealdade deles, que eles se cumprimentam com abraços e beijos. Sabia que até isso fez para que puxasse ela para conhecer a Cristo? Um pequeno exemplo daquilo que a gente vive no nosso dia a dia. De abraçar um ao outro. Sabe, cara, você não está somente aqui nesse lugar para vir para cá, para se divertir. Eu sei que a gente é muito alegre, a gente brinca mesmo. Você precisa entender que as suas intenções, de tudo que você faz, vai recuar na sua eternidade. Eu falo isso com muito amor e carinho. Eu sei que eu estou sendo um pouco duro nessa noite, mas você precisa se estabelecer em Deus e dizer: Pai, não importa, eu vou fazer independente de quê? Eu vou fazer independente daquilo que eu não queira, independente daquilo que eu não consigo, mas em você eu consigo. Mais uma vez eu digo, é sobre conhecer Ele e fazer Ele conhecido. Rapaz, que isso? E talvez isso não vai fazer sentido para você. E Deus me deu um texto, alguns meses atrás, e eu estava aqui, e o Espírito Santo disse assim, eu quero que você leia esse texto. 2 Timóteo 1,6. Por essa razão, torno lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante as imposições das minhas mãos.
Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Sabe, talvez isso não faça muito sentido com a ministração, mas eu vou chegar lá. Várias imposições de mãos já foram feitas nas nossas vidas. Várias coisas já foram ditas. E eu quero que você entenda isso com muito carinho e com muito amor. Profeta nenhum pode guiar a sua vida. A Bíblia vai dizer que nós somos guiados pelo Espírito. E o que eu quero te dizer é que talvez algumas pessoas podem ter chegado, dito algo, alguma coisa, mas se não testificou no seu espírito, pega aquilo e guarda. Porque eu lembrei de algo que aconteceu comigo. Chegou um profeta para mim e disse assim, olha, tu vai para Portugal, tu vai fazer isso, isso, isso. E no meu coração não tinha nada disso. A gente ia para os Estados Unidos e tudo isso. E eu disse, ok, pai, eu entendi isso e eu guardei na prateleira. E semana passada eu estava no trabalho e o Espírito Santo me lembrou dessa palavra. E eu trouxe aquilo de volta. E o que eu quero te dizer é que pela imposição de mãos, existem transferências de unções. E como é que eu vou completar isso, pai? O que eu quero te dizer é que talvez na sua cabeça agora não faça sentido o que essa pessoa te disse. Mas que daqui a uns anos você pode pegar isso e entender o que foi isso dito. E talvez na sua cabeça pode parecer que é grande demais. Na sua cabeça pode parecer que isso não faz sentido para você. Mas você pega isso, se não fizer sentido para você agora, coloque na prateleira que daqui a pouco isso vai lembrar. Isso foi uma inspiração do Espírito que eu tive para falar isso. Mas imposição de mãos e guardar isso, Paulo estava encorajando a Timóteo para aquilo que ele ia fazer. Para todos os dias a gente relembrar daquilo que foi colocado em nós. Relembrar daquilo que nós temos que fazer. Porque nós estamos estabelecidos em uma visão e a gente não pode ter covardia. A gente não pode se acovardar. Nós precisamos ser intrépidos, amorosos e equilibrados. O equilíbrio não é um extremo de uma coisa e nem outra. É o centro. Nós precisamos ter equilíbrio nas coisas. E era isso que eu tinha no meu coração para essa noite. Eu quero, se o louvor puder subir, quero que a gente orasse mesmo um pouco. A gente tem 10 minutos. Eu quero que você relembre nesse ano de 2024 aquilo que Deus fez por você. Aquilo que Deus vem fazendo. Cara, a gente viveu um ano que pareceu que foi 10, né? Sabe, eu queria mesmo... Hoje é o nosso penúltimo culto do ano. Eu queria trazer essa consciência de você lembrar aquilo que Ele fez esse ano. Esse ano de 2024 foi um ano desafiador, mas foi um ano onde a gente perseverou. E eu falo isso como Malta mesmo. A gente passou por 2 transições, mas olha o que Deus fez. Sabe, a gente cresceu tanto em números, mas também em exponencial de pessoas. Sabe, se levante do seu lugar e eu sei que eles vão entoar uma canção, mas tem um momento entre você e Deus. Desde já quero agradecer a oportunidade. Respeite esses 10 minutos, eu não vou fluir nada, eu não vou falar nada. É você e Deus agora. O que Ele fez para você esse ano? O que Ele se revelou para você nesse ano?
Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade, Fernando, Gil, pela confiança. Eu amo muito todos vocês aqui. E é isso. Obrigada, Senhor. Nós te exaltamos, Pai. Nós te adoramos. Muito obrigada. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor foi fiel durante esse ano.
Senhor foi fiel e o Senhor continuará sendo fiel. E essa é a nossa esperança. Obrigado, Pai, porque o Senhor renovou nossas forças durante esse ano. Obrigado porque o Senhor é sempre bom. Vale a pena permanecer. Vale a pena permanecer. Obrigado, Pai, nós somos muito gratos por aquilo que o Senhor fez no nosso meio. E nós sabemos que você continuará fazendo, e nós estamos com expectativa para aquilo que você vai fazer no nosso meio no ano de 2025. Obrigado porque aqui estão jovens que vão permanecer no lugar certo. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada. Sabe, eu tenho muito isso no meu coração, que vale a pena permanecer. Vale a pena ser encontrado em um lugar de fidelidade. Sabe, o Senhor, Ele quer nos encontrar nesse lugar de